Voltamos conversando com o educador André Gravatá. Você ia contar da experiência de São Paulo, eu interrompi, vamos lá. Então, Mira, em São Paulo a gente encontrou, por exemplo, a Escola Amorim Lima, que é uma escola com cerca de 800 alunos que há cerca de 10 anos fez uma transformação muito grande. Algumas paredes foram quebradas, eles criaram uma outra pedagogia no sentido de distribuição mesmo do tempo dos alunos. Então, hoje em dia, os alunos eles passam bastante tempo do dia deles num salão, em vários salões, na verdade. Nesses salões, eles são divididos em grupos, eles aprendem por meio de roteiros de pesquisa, e nesses roteiros tem vários temas que estão ligados ao ano em que eles estão participando Sim, do ao nível ensino. escolar. Sim, ao nível, mas de qualquer forma existe uma liberdade muito grande para eles escolherem os temas que eles vão aprender, a partir, claro, de uma conversa muito direta com o educador, que está sempre por perto, em volta desses grupos. E é muito interessante porque essa escola, por exemplo, ela se alterou e ela mudou bastante a partir da participação dos pais. Porque a diretora, junto com os educadores, começaram a criar mais e mais momentos para que os pais pudessem ir na escola, seja celebrações, hoje em dia tem várias celebrações que acontecem, que os pais ajudam a organizar, seja grupos para estudar mediação de conflitos, para os pais poderem entender melhor como lidar com os conflitos dos filhos e dos conflitos deles mesmos, claro. E essa escola é um exemplo que mostra muito quanto a educação pública, a escola pública, pode sim se transformar. Essa é uma escola que está dentro do sistema, totalmente inserida no sistema. E é uma escola que se remete muito à LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, da Educação. que rege a educação nacional e que diz que as escolas têm liberdade para fazer a autonomia pedagógica delas. Elas têm autonomia pedagógica e essa é uma coisa que está prevista e que pode ser atualizada, que pode ser levada à frente pelas escolas. Claro que com muitos desafios, porque não é de uma hora para outra que uma escola vai começar a fazer essas transformações e as coisas vão acontecer mesmo, porque a coisa mais importante é ter essa sustentação do local mesmo, né? Os pais têm que apoiar de alguma maneira, os Mas aí educadores eu têm que te apoiar. pergunto, por exemplo, alguém que esteja nos ouvindo, porque o fato é que é preciso alcançar alguns resultados, existem os tais parâmetros, enfim, esses meninos mais à frente, eles vão ter que enfrentar alguns desafios de disputar com outros, digamos assim, enfim. Eles são preparados para isso, eu nem diria preparados para o mercado, mas são preparados para chegar numa condição, enfim, igual, ou talvez até melhor? Então, acho que essa pergunta abre várias janelas, assim. É. Uma janela que me abre Porque os pais podem estar pensando, não adianta deixar o menino lá Sim, viajando, né? E sim. depois, o que vai ser desse menino? Uma pergunta mais provocativa que eu até faço a partir da sua é se a gente que está se achando preparado realmente está preparado Não tá. Eu estou falando aqui como mãe, porque a gente vive pro que essas está angústias. acontecendo, porque a gente hoje vive numa O que é situação... estar preparado, O que é né? estar preparado? A gente vive numa sociedade verdade. que é bastante doente, que de alguma maneira não se reconhece doente ainda que esteja, né? E eu realmente acho muito importante, vejo os educadores que estão nesses processos tentando valorizar outros princípios, por exemplo, da autonomia, que essa escola valoriza tanto. E que outras valorizam tanto, e que não é uma exceção no Brasil. Existem outras escolas que estão cada vez mais seguindo esse caminho e percebendo que elas podem alterar. E aí eu acho que o ponto em relação a essa preparação existe sim algo acontecendo nessas escolas que está fazendo com que esses alunos percebam-se muito mais e entendam muito mais o contexto em que eles estão, para que eles possam perceber as capacidades deles e quando eles forem aprender o que eles quiserem, eles saberem onde eles vão procurar, o que eles têm que fazer. Então está se lidando muito mais com essa independência interdependente, no sentido da pessoa se perceber autônomo, mas ao mesmo tempo se perceber conectado com os outros. Tá. Agora, tem alguma coisa fora do Brasil que você destaca, assim? Você achou que foi muito legal? Sem Porque vocês dúvidas. visitaram vários outros países, né? Cita um, que não vai dar tempo da gente falar muita coisa, mas... Eu vou citar então rapidamente uma escola que está, enfim, num outro gancho assim dessa mudança de educação, que é uma escola lá nos Estados Unidos, chamada Quest to Learn. É uma escola que eu visitei em Nova York e que traz muito essa reflexão sobre a importância de a gente não fragmentar os conhecimentos. Porque hoje em dia as pessoas que estão nas escolas, no geral, o desinteresse é cada vez maior, porque não existe uma conexão, né? Você vai lá e aprende números irracionais. Você vai lá e você aprende o que é o movimento do seu intestino sem nem
sem nem conectar direito com o que está acontecendo contigo, né? Você vê lá uma imagem, você tem uma prova e você tem que decorar o nome das coisas e você nem sabe que isso é o seu movimento, né? E aí existe uma desconexão muito grande, porque está tudo bastante fragmentado. Essa escola lá nos Estados Unidos fala, por que a gente não mostra as coisas interconectadas como elas são? Então lá não tem matérias como a gente conhece, de língua, matemática, ciências. Lá eles dividiram os conhecimentos em domínios. E aí tem 5 domínios. Um, por exemplo, é o bem-estar. E aí no domínio do bem-estar, os alunos eles entram em contato com temas de nutrição, de educação física, práticas de educação física, de corpo, biologia. Tem um outro domínio que se chama como as coisas funcionam. E no domínio como as coisas funcionam, eles aprendem física, química, eles aprendem língua. E aí existe muito essa questão de como que você percebe que as coisas realmente já estão conectadas. Num dia que eu entrei lá, por exemplo, numa aula, os alunos estavam fazendo um forno de pizza, um forno solar. Estavam fazendo com uma caixa de pizza velha, com alguns aparatos lá que eles tinham, um processo no qual eles iam assar uma pizza. Eles iam fazer uma pizza de verdade, iam assar essa pizza com luz solar. E nisso eles estavam aprendendo um monte de coisas ao mesmo tempo. E eles estavam sendo provocados a perceberem que eles já estavam aprendendo um monte de coisas, não era uma matéria só. Estavam aprendendo diversos caminhos, não só. Gente, que bacana isso. Para a gente encerrar, a gente percebe assim a sua paixão pela educação, né, André? Ah, sem dúvidas, eu acho que... Você é otimista em relação a isso? Bastante. Aqui no Brasil, bastante. agora voltando para cá. Eu tenho plena confiança no processo que a gente está vivendo hoje em dia, de possibilidade de mudança, sabe? Porque cada vez mais pessoas estão percebendo que elas podem dar saltos e percebendo que a educação é um processo muito mais profundo. Tem uma frase de um teórico francês, o Jacques Rancière, ele fala que educar sem emancipar é embrutecer. E se a gente percebe que é realmente isso, se você está educando alguém e você não está possibilitando que essa pessoa se sinta livre nas limitações, nas capacidades dela, você não está fazendo algo potente. Então você precisa repensar isso. E eu sinto que, para mim, a educação, ela se conecta com todas esses outros desafios e dilemas que a gente tem hoje. O dilema da política, o dilema da saúde pública. Sim. Porque quando a gente fala de educação de verdade, a gente está falando do olhar que a gente tem sobre as coisas, do olhar que eu tenho sobre você, do olhar que eu tenho sobre o mundo quando eu acordo. Isso foi feito a partir dessas camadas que vão se sobrepondo em mim. E isso tem a ver com as coisas que eu aprendo. E ou a gente percebe que a gente precisa realmente se conectar de um jeito diferente, com mais profundidade, ou as coisas vão se dissolver totalmente. E eu sinto que esse não é um caminho que a gente quer alimentar e nutrir. Gente, você vai ter que voltar para a gente conversar mais, porque Tá ó, bom. várias coisas que eu queria perguntar e não deu tempo. Eu conversei aqui com esse grande educador André Gravatar, foi um prazer enorme. O Gente.com está terminando e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço.